todos bem-vindos mais uma vez. E hoje, no âmbito daquilo que é o estudo do direito privado, o direito civil em especial, e o direito substantivo e adjetivo privado, a que me refiro o direito substantivo que dá aplicabilidade ao direito privado, diferente do direito público, que é o direito processual civil, cabe começar a entender quais são os princípios que norteiam este processo civil, a ação civil. E hoje nós vamos dar início ao primeiro princípio dentro dos variadíssimos princípios que existem no ramo do direito processual civil. E como o tão estudado e considerado o princípio dos princípios, falaremos do princípio do dispositivo. Se você se lembra, quando estudamos em teoria geral do direito civil os princípios, nós vimos o princípio da autonomia privada, o princípio que consiste na autogovernação ou na governação autônoma da sua esfera jurídica, onde a declaração de vontade tem um peso bastante importante para a gestão daquilo que vai ser o negócio jurídico ou a gestão da tua esfera jurídica. Bem, partindo desse princípio da autonomia privada, nós no direito adjetivo, direito processual civil, nós temos o princípio do dispositivo. O princípio do dispositivo, ele tem respaldo na lei, no caso tem respaldo no Código do Processo Civil, no seu artigo 264, fala sobre o princípio do dispositivo. Vamos fazer uma leitura ao artigo 264. Pegue também o seu Código do Processo Civil para nos acompanhar, para percebermos o conteúdo. Diz o seguinte: princípio do dispositivo. A iniciativa e o impulso processual incumbem às partes. Esse número 1 dá exatamente aquilo que é o entendimento do princípio do dispositivo. Significa que a iniciativa, o que faz existir o processo, é a vontade da parte. Logo, o processo civil vai ser conhecido como o famoso processo de partes. De partes por quê? Porque para que o processo civil, para que a ação civil comece a ser tramitada no tribunal, é necessário que uma das partes manifeste esta vontade, fazendo jus ao princípio do dispositivo. Esta é a primeira nuance, é o primeiro entendimento do princípio do dispositivo, que é a iniciativa do processo está a dispor das partes. O segundo é que o desenvolvimento do processo também está a dispor das partes. Significa o quê? Significa que não basta que as partes iniciem o processo, é necessário que as partes colaborem no processo, praticando atos que depois darão corpo ao processo e darão desenvolvimento ao processo. Logo, o início quanto o desenvolvimento do processo está a dispor das partes. E quando falamos sobre o desenvolvimento, aqui estamos a deixar na disponibilidade das partes a possibilidade de continuarem com o processo ou de extinguirem o processo. As partes a qualquer momento podem utilizar as formas de extinção do processo para extinguir o processo e resolver a questão fora dos tribunais. Isso também é um dos entendimentos daquilo que é o princípio do dispositivo. No caso, o processo pode terminar por desistência, por confissão do pedido, por transação, que é um acordo entre as partes, isso tudo conforme regulado
na linha B do artigo 287. Ainda assim, dentro do princípio do dispositivo, nós temos um terceiro entendimento, que no caso, a limitação do objeto que vai ser julgado no processo. O juiz não pode julgar mais do que o pedido das partes, e isto é uma clara manifestação do princípio do dispositivo. O juiz só pode julgar aquilo que lhe foi solicitado, tal como previsto no artigo 661 do Código do Processo Civil. Abra aí para podermos ler, porque o processo civil é uma cadeira que se faz olhando sempre para aquilo que o código diz. É importante dominar. 661 diz limites da condenação e diz que a sentença não pode condenar em quantidade superior ou objeto diverso do que se pedir. Então, essa é a terceira nuance, a terceira manifestação do princípio do dispositivo. Limita o objeto do processo, limita o objeto a ser avaliado e discutido em tribunal. Então, o princípio do dispositivo tem exatamente essas três nuances ou três revestimentos. A iniciativa está a dispor das partes, o desenvolvimento do processo está a dispor da parte e o objeto do processo é delimitado exatamente pelas partes. Pronto. Haverá claramente algumas exceções aqui do processo civil, quando analisamos o princípio do dispositivo. É o caso, por exemplo, do artigo 515. O artigo 515 fala sobre fatos que não careçam de alegação ou de prova. No caso, haverá situações que o juiz não precisará que as partes pratiquem atos para se levar em consideração tais atos. Por quê? Porque fazem parte do leque de factos que não carecem de prova. Quais são os factos que não carecem de prova? Não carecem de prova nem de alegação os fatos notórios, devendo considerar-se tais factos que são de conhecimento geral. Portanto, os fatos que são notórios não carecem de prova. O juiz, oficiosamente, tem de levar em consideração tais factos, ainda que as partes não pratiquem. É um dos casos em que o desenvolvimento em si do próprio processo está também a cargo do juiz e não apenas a cargo ou à disposição das partes. Este é o princípio do dispositivo no direito processual civil e voltamos no próximo vídeo para dar continuidade àqueles que são os princípios mor do direito processual civil. Ficamos por aqui, partilhe, deixe um comentário, um gosto para termos mais subscritores e não esqueça, subscreva e fique conosco para mais tempo.